Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje basicamente vamos aqui, é claro, continuar mais uma vez com os reviews semanais, ou ao menos de quando tem capítulo de Boku no Hero. E a gente indo para esse capítulo 425, intitulado Fora de Época, onde, bom, aparentemente Boku no Hero ainda não vai acabar. Eu até tinha comentado sobre isso e iria durar alguns capítulos a mais. Eu chuto ainda uns 10, 9 capítulos. E então, justamente por isso, bora continuar a comentar sobre essa obra. Só que é claro que antes de começar a ir ao assunto principal desse vídeo, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo! Bom, a gente basicamente começa o capítulo com a narração ali, as falas do Present Mic sobre agora a gente indo começar a entrega dos diplomas dos formandos, basicamente o pessoal do terceiro ano aí da UA, que é basicamente a turma. Na verdade não é só a turma, mas todo mundo aí da geração do Mirio, da Nejire, do Amadik, todo mundo indo se formar até depois de um certo tempo por conta de todo o caos que a gente teve desde Jakku. A gente teve guerras e confusões atrás de confusões, então enfim ali eles podem se formar, justamente por isso seria esse fora de época, essa formatura. E a gente vendo ali o próprio diretor Nezu entregando a todos os alunos os diplomas ali, agradecendo a eles, dizendo que eles lutaram bravamente, retornaram em segurança, quando a gente mesmo vendo ali o Amadik todo constrangido na frente do diretor, e também ali a Nejire, onde ali ela mostrando o diploma dela de que enfim se formou. E uma coisa que eu tenho de falar, ela é muito mais bonita com o cabelo longo. Só um ponto aqui importante, né? Só colocar esse comentário, mas a gente vendo um bando de marmanjo ali da UA falando para que a Nejire não vá embora, enquanto a gente mesmo observando o Mike pensando consigo mesmo, porque a formatura demorou um tanto assim para acontecer, onde ele mesmo vendo as próprias cerejeiras, já que geralmente no Japão os alunos se formam e o novo ano letivo começa quando a gente tem toda ali o desabrochar das cerejeiras. A gente vê de que cerejeiras dessas já se foram, mas eles vão dar um jeito de manter o clima lá em cima, onde basicamente a gente vê o Present Mic como DJ tocando ali o sonsaço nessa festa de formatura, onde isso não parece uma formatura de jeito nenhum, e a gente vê os formandos, o pessoal do terceiro ano já acostumados com tudo isso, porque já viram duas formaturas há 2 anos atrás, antes da deles, enquanto os novos terceiro-anistas, o pessoal ali, uma turma à frente do Midoriya, que antes era do segundo e agora do terceiro ano, começando a aceitar, enquanto isso os novos segundo-anistas, que é basicamente o pessoal da turma do Midoriya, um tanto quanto em choque, onde a gente vendo que eles já estão em junho e os veteranos que estavam em um limbo finalmente tiveram ali a sua formatura, por mais que fosse para ser um evento emocionante, virou um verdadeiro festival, mas é digno de comemoração, sendo sincero, é um evento único da vida, onde a gente vendo enquanto isso o Amadik questionando a Nejire se as feridas dela pararam de doer
zoeira e ela confessando que ainda não. Mas a alegria faz ela se sentir melhor. E o Mirio, que por sua vez, que até então não apareceu aí, vai ter uma importância muito grande nesse capítulo, quando a Madik mesmo fala que o próprio Mirio continuou cuidando de todos eles depois que eles foram derrotados lá no caixão voadora. Basicamente aquela base voadora da UA que eles usaram ali para derrotar ou ao menos conter o Shigaraki por um bom tempo. E a gente vendo até a narração continuar sobre solicitar os recursos necessários para os outros países, calcular e administrar os gastos de todo o projeto de reconstrução, organizar um reenvio de reforços, garantir leitos e tratamento médico, mesmo se tratando de uma sociedade sobre-humana. Todos esses processos estavam acontecendo em uma velocidade impressionante, tudo graças à pressão internacional imposta por um homem de renome internacional. O próprio diretor Nezu é responsável por tudo isso, que para quem não lembra, o próprio Endeavor já tinha falado o quão influente é esse cara, sobre o fato que o diretor liderou muitos avanços na educação moral de individualidades. O nome dele é conhecido mundialmente e os seus serviços continuam sendo requisitados até onde. O diretor que já estava olhando em meio a todo esse caos para o além da batalha. E eu sinceramente queria ter visto com muito mais destaque dele, não na luta, porque eu não esperava muita coisa, mas ver realmente o cara mega inteligente, então botar toda essa inteligência dele em prática foi algo que eu esperava até um tanto quanto mais. Mas no fim das contas, de boa, eu entendo que não é o foco, mas a gente mesmo vê ali só essa demonstração do quão absurdo o diretor é, que enquanto isso pedindo para que basicamente o Present Mic aí aumenta o som DJ, enquanto a gente vendo o discurso, que na verdade não é nem mostrado porque não é o foco, mas da Mawata Fua, que é a representante dos alunos ali, que basicamente agora ela é terceiranista, e personagem essa que vai ter uma relevânciazinha ao menos pequena nesse capítulo, que acabar eu chego lá. Mas o ponto é que a gente basicamente chega na hora da resposta, sendo chamado ao público representante dos formandos, simplesmente o Lemillion, o senhor Mirio Togata, que vem basicamente começando todo o seu discurso, que até ali quando o pessoal ali, o Mike, fala sobre ser hora da resposta, faz a gente crer, virou batalha de rap, mas comentários à parte a gente vê o próprio Mirio bem sério, porque geralmente o próprio pessoal imaginando que ele iria começar com uma piada, mas ele não o fez. Ele mesmo começa a ver de que agradece imensamente a todos que vieram prestigiar a formatura de todos eles, mesmo estando tão ocupados. Eles se perderam muitas coisas durante a guerra e não ganharam nada. Na maior parte das vezes os heróis lutam para fazer o menos voltar a zero. É impossível ali nesse momento agora tentar reverter tudo o que aconteceu, porque tem coisas completamente irremediáveis. Óbvio que algumas coisas são de menos, como construções um pouco aqui ali de tempo perdido, são coisas que dá para recuperar, mas vidas foram perdidas em meio a tudo isso e nunca mais vão ser recuperadas. Por mais que a obra não dê muito foco nisso, a gente vê que é uma guerra, então é uma realidade. E a gente mesmo vê que o pessoal de Boku no Hero, mesmo que não demonstre, ao menos o autor não passe isso, eles passam sim por todos esses perrengues. E o próprio Miro vendo de que o pessoal dos estudos gerais, do curso de suporte, do curso de negócios, todos os cursos da UA fizeram uso do que aprenderam aí na escola e lutaram como uma única unidade coisa. Porém, no momento eles ainda não conseguiram chegar ao zero. Os 3 últimos anos na qual eles se prepararam então para o que vem a seguir. Não é hoje que eles vão cruzar a linha de chegada, não é com apenas o fim do mangá, a não ser que aconteça um time skip absurdo, que todo mundo vai voltar a ser como era antes, mas o mundo nunca de Boku no Hero vai voltar a ser como antes. Eles vão ter de aprender a viver um novo normal e criar ali, na verdade, esse novo normal. E o próprio
Mirio lembra pra mim uma das melhores frases de Boku no Hero, se não a melhor, que foi o que o Nightwire disse para o Lemillion antes de morrer. O mundo sem o morro nunca terá um futuro brilhante. Criar um mundo positivo no qual todos possam rir a qualquer momento é o verdadeiro objetivo deles como super-heróis. Então o próprio Mirio, em meio a tudo isso, pede para que o Nightwire, de onde quer que ele esteja, o observe. Hoje é o ponto de partida de todos eles. E aos alunos que ficam, basicamente, até mais. E bom, é um Mirio, então a gente no mínimo deveria esperar algum tipo de piada, apesar de que eu não entendi porcaria nenhuma nessa parte, porque simplesmente a gente vê que ele simplesmente pula e atrás dele tinha uma mureta gigante completamente destruída quando raios vem uma espécie de locomotiva com um rosto humano completamente bizonho, que me lembrou até por sinal o Ivankov de One Piece, mas pelo visto essa é uma tradição de formatura da UA e que pra mim não faz o menor sentido, mas seguindo a gente, depois disso a gente simplesmente vai ali pra sala 2A, ao menos provisória, onde a gente vendo ali a turma do Midoriya, basicamente, o próprio Eraser que vendo de que o normal é que o professor responsável pela turma seja trocado a cada ano, mas devido às circunstâncias o Aizawa vai ficar com todos eles por mais um ano, para alegria de todo mundo aí da turminha, vendo de que todo mundo ali fica muito feliz por ser o Aizawa Sensei, enquanto o próprio Bakugou que vem ali que as coisas já estão se ajustando quando você pergunta, pô, peraí, Bakugou, não era pra tu estar internado? E aí vem o que pra mim é uma das partes mais engraçadas, sinceramente, do capítulo, quando o próprio Bakugou vê que o médico decide que ele só não pode se exaltar muito e a presença dele hoje era obrigatória, então... Olha, o aluno exemplar, que no fim das contas é o Bakugou, né? Como o próprio Cero diz, o que meio que leva a indiretamente entender uma crítica ao Bakugou, que nunca foi um aluno tão exemplar assim, o próprio Bakugou pistola, só que o Cero calma, sem se exaltar. Mas a gente vê o Aizawa pedindo pra todo mundo calar a boca e se comportar, porque segunda-feira é dia de aula, todo mundo tem que voltar à labuta. Sim, eu ainda tô tentando entender raios como depois de toda essa guerra todo mundo volta à aula como se não fosse nada. Pelo amor de Deus, mas segue. A gente vendo basicamente o Aizawa permitir então a entrada ali do Aoyama, que vem até aí dar o seu adeus porque ele vai sair da UA, mesmo que muitas pessoas não queiram muito isso, principalmente os colegas dele, mas mesmo que tenha sido graças a ele que eles conseguiram separar todos os vilões e tudo mais, ele ainda assim vê de que por mais que o próprio Aizawa e o Tsukaushi tenham dito pra ele que ele poderia ficar, ele sente que esse não é o caminho certo. Ele entrou na UA amando do All for One, então ele não tem o direito de participar de um evento como a formatura. Então ele vai pagar pelos seus crimes e depois trilhar o caminho do heroísmo do Zero. Mas ele vai ficar bem, porque afinal ele segurou a mão que todos os seus colegas lhe estenderam. Ele mesmo vem ali tirando do bolso um pedaço de queijo que ele dá pro Midoriya quando os dois se lembram do que pra mim foi um dos melhores desenvolvimentos de personagem de Boku no Hero, que foi todo esse mini arco de traição do Aoyama que simplesmente foi sensacional. O próprio Aoyama também se lembrando da conversa que ele teve com Aizawa, jurando que algum dia ele vai poder lutar ao lado dos seus amigos de peito aberto, onde todo mundo ali, pelo menos os garotos, vendo que ele é o mais másculo de todos, enquanto isso ele não querendo chorar, porque ele não gosta desse clima todo depressivo, quando simplesmente começa a soltar vários lasers pra tudo quanto é lá, devido à individualidade dele, e individualidade essa que ele está controlando ainda melhor do que no Festival
capital cultural. E óbvio, se alguns saem, outros entram. E justamente a gente tem uma surpresa por conta da entrada de um dos meus personagens favoritos, por sinal da obra. Eu amo a individualidade do personagem, eu amo o design, eu amo a personalidade, o poder, eu amo totalmente esse personagem que é o novo integrante da classe A, que é simplesmente o Shinso. O Shinso que havia sido transferido, para quem não lembra, ele era do curso de estudos gerais, mas decidiu ir pro curso de herói e ficou lá na dúvida se ele seria da turma A ou B, mas basicamente entrou ali na turma A, onde até por sinal aparentemente deram uma licença provisória para ele devido aí todo o incidente da guerra contra o All for One, tudo mais, a participação dele necessitava disso, então eles deram uma maneira de resolver tudo isso. Enquanto até outra cena engraçada, o Aoyama observando tudo isso, vendo basicamente esqueceram de mim, ficando meio depressivo, tentando se lembrar dele de novo, quando eles veem que, não é melhor marcar então a minha festa de despedida, e o pessoal concordando e tudo mais. Enquanto a gente vê ali a garota invisível, a Hagakure, um tanto quanto emocionada com tudo isso, onde devido ao poder dela vir cada vez mais e mais evoluindo, ela parece conseguir controlar quando ela se torna visível ou não, e ela vendo que ela torna-se visível de uma hora para outra, quando outra cena particularmente engraçada é quando o pessoal olha que o rosto da Hagakure, o quão fofa ela é e tudo mais, ela pedindo para que parem de olhar para ela porque ela sente vergonha, e simplesmente vem o Mineta pistola, vendo de que tinha uma deusa entre eles esse tempo todo, quando vem o Aizawa pedindo para ele basicamente calar a boca, quando a gente ainda tem algumas questões importantes a serem discutidas, quando a gente vê basicamente a Mawata Fua, que tinha dado aquele discurso que a gente não viu, mas representando ali os alunos, e aquela basicamente é membro ali do novo terceiro ano do curso de heróis, e vem ali como representante vindo para explicar que os alunos do segundo e terceiro ano do curso de heróis vão ajudar na reconstrução, e ela será a representante e organizadora, além de auxiliarem na restauração já em curso. Eles também vão rodar todo o país para conter a nova onda de crimes. A gente vem ali da aposentadoria do All Might e a Batalha de Jakku. Depois de grandes eventos que entraram para os livros de história, eles vêm então em meio a um período de caos que não é tão bem documentado. O próprio Todoroki lembra que foi justamente em meio a esse caos, em um período sem ali a presença de um símbolo da paz, que alguém como o All for One surgiu. Então, se eles deixarem simplesmente esse caos correr à solta, não vai adiantar de nada eles terem pedido o All for One, porque uma hora ou outra então vai nascer um novo rei dos demônios. Então eu achei essa cena ali bem interessante, por sinal, dá um desenvolvimento maior, porque realmente o mundo não vai ser o mesmo depois de toda a guerra. Então eles têm de trabalhar pra caramba. Quando a gente vendo ali a própria Fua questionando ao Erasen, que seria Eraser Sensei, vira Erasen, se está tudo bem? Bom, eu já gostei dessa personagem, primeiramente porque eu achei o design dela muito da hora e a personalidade dela, porque ela mesmo fala que eles já tiveram ali, ela, da turma dela, já tiveram aulas com o Erasen, aonde ela mesmo lembra, se perguntando ao pessoal ali do que é agora a turma 2A, se eles não receberam o evento canônico, até as veiras da parte, mas a expulsão em massa do Eraser, onde a gente mesmo vê de que eles não estavam tão prontos, então ele fez todos eles sentirem a morte na pele, o que deu ali um baita de um medo neles, onde o próprio Eraser pedindo para que a Fua pare de falar, só que ela mesmo vem se despedindo, e eu já gostei pacas dessa personagem, quero mais destaque nela.
Apesar de que eu acho que a história vai acabar logo logo, então eu acho tanto quanto difícil, mas a gente vendo ela ali, vê que foi graças a isso que ela entendeu o motivo de querer ser uma heroína. O que faz o próprio Eraser agradecer e ficar aparentemente um pouco envergonhado com tudo isso. Mas simplesmente o Eraser é um professor sensacional, convenhamos. Mas a gente vê de que então os alunos novos da UA vão chegar aí no dia seguinte, ou seja, o pessoal do que agora a turma 2 já se tornarão ali veteranos, onde a gente mesmo vê tudo isso acontecendo bem rápido, onde ali o próprio Zero vendo de que como alguém diria que esse alguém que ele conhece já tiveram tempo suficiente para se limparem. E basicamente daí em relação à fala da Uraraka que ela falou, lá todo o discurso lindo dela para toda a multidão que estava na UA para deixar o Midori descansar, se cuidar, se limpar, onde o próprio Midori até querendo falar com a Uraraka que fica mega constrangida, que aliás até dá uma indireta que não gostou nem um pouco do visual novo do Midori, apesar de que eu achei até legal, porque ela mesmo vê que tiveram que raspar o cabelo do Midori por conta das feridas, mas ela mesmo pede para que espera que ele cresça de novo logo. Onde falando em visual novo, a gente também tem um Tokoyami, que é ali a cabeça dele, como é de curva, a gente vê que as plumas aqui, que seriam o cabelo dele na parte de trás, um pouquinho cortadas, onde ele vendo de que não é bem isso, mas ele até que não desgosta tanto desse novo design. Quando a gente tem todo esse momento bonitinho, feliz, a gente tem uma quebra abrupta de uma cena para outra de talvez cenas que sinceramente ficaram um tanto quanto curiosas do que está acontecendo, porque a gente vê uma criança em meio ali a cidade totalmente destruída e ela ali, a gente vendo o rosto, ela chorando em desespero, cabelo todo bagunçado, parece que o rosto ferido com sangue, as mãos ali a gente vê arranhões, os dedos ensanguentados, ela aparentemente magra, andando em toda essa destruição, e até faz a gente se perguntar quem é essa criança. Eu vi gente até tentando imaginar, supor que seria o Tenko, que pra mim não faz o mínimo sentido, convenhamos, porque o Tenko foi morto de certa forma, o corpo dele foi completamente destruído, já que era o mesmo do All for One barra também do Shigaraki, então não tem como ele voltar. Então eu não consigo imaginar, a não ser que venham e inventem alguma coisa, o que pra mim não aceito muito não. Convenhamos, pra mim o Tenko morreu, foi o que eu imaginava, apesar de que eu imaginava ao menos um discursozinho maior, um diálogo maior, mas ao menos foi o final que eu imaginava, o Tenko entre aspas salvo, mas essa salvação dele vem ao mesmo tempo com a morte do personagem que pode enfim descansar em paz, mas o que eu imagino é que vai ser talvez, quiçá, um futuro pupilo ali do Midori ou coisa do tipo, ou até faça uma referência àquela cena ali do Midori com a Eri, quando ele vê a Eri completamente machucada, com os braços e pernas enfaixados, ela desesperadamente precisando de ajuda, mas quando ele se encontra cara a cara ali com o Overhaul, ele não consegue fazer nada a não ser deixar ali a Eri fugir. Talvez quiçá seja aí o Midori sendo um herói de outras formas, justamente para mostrar isso. Talvez futuro pupilo do Midori, qualquer coisa do tipo, mas eu creio que esse garoto vai encontrar o Midori e a gente vai ter um diálogo que eu espero bem interessante, porque ainda tem muita coisa a ser resolvida no mundo de Boku no Hero, apesar de que não vá mostrar tudo isso. Seria ao menos interessante a gente ver ali um flash forward
que mostre um pouco do futuro aqui à frente. Mas o mundo ali, o Japão principalmente, está um verdadeiro caos e tem muita coisa a ser resolvida. E é isso que a gente vai ver daqui pra frente nesses capítulos finais. Só que a gente não muda de cenário numa conversa entre o Midori e o Todoroki. O próprio Midori questionando se o Todoroki vai participar da festa de despedida ali, muito provavelmente do Aoyama. Ele que vai, contanto que não seja hoje, porque ele tem algo a resolver. Ele mesmo pedindo para que eles vão lá aonde? Bom, a gente vê que basicamente ele e o Midori estão indo muito provavelmente a alguma coisa relacionada à família Todoroki, justamente porque o último quadro que vem com a notícia não tão feliz assim de que Boku no Hero vai ter uma pausa de 2 semanas, a gente vê uma imagem ali do Endeavor completamente machucado, enfaixado e andando ali na cadeira de rodas, olhando ali diante de sua face, o que aparentemente parece ser uma espécie talvez de tanque criogênico ou coisa do tipo, que eu imagino que seja algo desse tipo, justamente porque seja o local onde está ali contido o Toya barra o Dabi, porque pra quem não lembra, quando ele foi derrotado, basicamente ele foi completamente congelado ali pelo Todoroki para conter as chamas dele, então seja a única maneira de preservar o corpo do Dabi por hora, porque eu acho bem difícil conseguirem trazer ele de volta. E convenhamos, eu aceito a redenção da Toga, eu aceito a redenção do Shigaraki, eu aceito ali o próprio Spinner, que pra mim nunca foi grande vilão, mas o Dabi é alguém que, ao meu ver, não tem salvação. Ele vai continuar como o maior pecado ali, talvez já cometido na obra de Boku no Hero. Algo que o Endeavor e toda a família dele vão continuar levando como culpa, martirizando, mas que vai ser esse gás, essa motivação para eles não deixarem isso nunca mais acontecer. Eu não consigo imaginar o Dabi simplesmente recobrando a consciência, voltando a ser um Toya, perdoando todo mundo e pronto, vai voltar tudo ao normal, família feliz e pronto. Sinceramente, depois de tudo que a gente viu, eu não creio que seja um bom desenvolvimento, porque vai simplesmente jogar tudo no lixo. Então, pelo menos espera, claro, que tenha alguma conversa, algum diálogo e tudo mais, mas ao meu ver, o Dabi não tem salvação e ainda por cima vai assim acabar morrendo. Mas ver tudo isso e muito mais vai demorar um pouquinho, já que 2 semanas sem o mangá, mas bom. Quando tiver continuação ali, mais capítulos, é claro que eu trago aqui pra vocês, e que justamente por isso eu espero que tenham gostado desse vídeo e que então deixem um like, se inscrevam no canal, é claro, também ativem o sininho das notificações para receber todos os vídeos aqui do canal. Eu então vejo vocês no próximo vídeo. Então, falou, valeu e fui!